Certo, pessoal? Essa é a nossa introdução ao software NR12 Software, certo? Então fez o seu login, você já vai cair nessa página. Primeira coisa que a gente faz, vamos fazer o nosso cliente. Vem o nosso cliente, clica no mais amarelo aqui no canto, pronto. Vamos cadastrar o cliente. CNPJ, nome, empregado, endereço, coloca todos os dados do seu cliente aqui, a logo do seu cliente. Aí você vai colocar, assim que você preencher isso aqui, você vai ter a possibilidade de colocar mais outras informações como serviço, que é importante você colocar, porque você vai fazer serviços diferentes no mesmo ano, ou serviço diferente, o mesmo serviço em anos diferentes. Você pode separar as máquinas por serviço, isso é importante você colocar. Tanto que você vai ver em equipamento quando ele pede o serviço. E aí você coloca o seu cliente aqui, salva. Salvou, maravilha, agora a gente vai fazer o nosso equipamento. Vem novo equipamento, aí a gente vai colocar um cliente exemplo, que seria a Protimar. A gente vai colocar um serviço. No caso aqui, como é só um cliente de exemplo, é o padrão. Serviço padrão, localização. Você adiciona aqui, você pode adicionar a localização ou setor dentro desse cliente. Então, no caso, vai ser fábrica 1 para exemplificar. E a gente vem para a identificação. A gente vai colocar aqui, a gente vai fazer um exemplo de um torno mecânico. No caso, a fábrica 1. Fábrica 1. Torno mecânico 1, fábrica 1. Tipo, torno mecânico. Aqui é o tipo do equipamento. Então aqui é a identificação, porque é o torno mecânico 1 da fábrica 1. Vamos supor que eu tenho 5 tornos nessa fábrica. Então eu vou precisar colocar torno mecânico 1, fábrica 1. Aqui é o tipo do equipamento. Código do equipamento, torno mecânico, fábrica 1, modelo 1, certo? Torno mecânico 1 da fábrica 1. Esse aqui eu já deixei meio pré-pronto, só para exemplificar. Você pode colocar só 001, você pode colocar às vezes o que o próprio cliente já tem. Status, nesse caso a gente vai colocar ativo, mas aí aqui você seleciona se está ativo, se é algo inativo, se está em manutenção, depende do equipamento. Ativo, maravilha. Aqui ele já avisa, salva o equipamento para adicionar as fotos. A gente vem aqui nesse botão amarelo, salvar alterações. Aqui a gente já consegue fazer a edição. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é colocar uma foto. Eu já deixei separado aqui, torno mecânico, certo? A gente vai colocar uma foto geral do nosso torno. Essa foto, por exemplo. Essa foto é de um torno não adequado. Então, é só para exemplificação. Aqui a gente está com a foto do torno mecânico. A foto geral. O importante é a gente coloca aqui, ó, cliquei em salvar, ele vai ficar aqui como foto geral. Tem bastante fotos do torno. Então por quê? Eu vou ter que agora adicionar uma foto frontal, vamos supor que essa seja assim. Eu pego esse ângulo como foto frontal do torno, salvo aqui. Vou colocar uma foto traseira do torno. Então aí eu teria que ter uma foto da parte de trás do torno, que pelo visto, neste caso específico, não tem. Aqui, perdão, temos sim, foto traseira do torno, certo? Porque aqui eu coloquei como frontal, aqui é a traseira. E aqui você tem, já explicando, aqui você tem como customizar a foto, caso você queira apontar alguma coisa, adicionar uma seta, a gente vai usar mais pra frente, uma estrela, você quer adicionar um texto, você quer adicionar um círculo, você quer riscar aqui, aí fica tudo, você quer rotacionar, cortar a imagem, certo? Aqui tem todas as ferramentas que você precisa. E aqui a gente não vai colocar nada, só a foto. Então, certo, uma foto frontal, foto traseira, a foto da esquerda do torno seria mais ou menos essa daqui. Vamos colocar essa daqui. Foto esquerda, a parte esquerda do torno. Certo? Vou salvando foto da parte direita do torno. Aqui. Essa na verdade é a nossa foto inicial. Vamos colocar essa daqui. Foto da parte direita do torno. E a placa de identificação do torno. Aqui. É essa. Certo? Vai mostrando o nome da máquina e tal.
quando você troca a sua placa, você faz uma plaqueta, você troca e já coloca a foto da sua plaqueta aqui, certo? Aqui a gente iniciou a máquina, a gente colocou já o cliente, serviço, localização, toda a identificação básica do equipamento, no nosso caso esse torno, e a gente já colocou as fotos do torno, porque aí fica mais fácil de identificar, e essas fotos também vão para book safety, vão parar nos todos os documentos que a gente for gerar. Aí aqui a gente já está na aba identificação, a gente tem aqui, ó, identificação, atividade do equipamento. Então qual que é a atividade que o torno faz? Então a gente vai falar desbaste e usinagem de materiais. Um exemplo mais simples, certo? Entrada, material bruto ou cru, ou é uma exemplificação. O tipo da entrada, isso é feito automático, semi-automático, é manual. No caso ele vai ter que colocar a entrada é manual. Saída, material usinado. E aí também é manual, porque não é um caso de uma esteira ou algo do tipo. Ele vai colocar e vai ter que pegar manualmente, colocar manualmente, fazer toda essa parte manualmente. Então é manual, certo? E aí que você pode adicionar uma outra máquina. Então, tipo, o que é outra máquina? Porque às vezes a gente está falando a gente está fazendo um setor. Já na dúvida a gente já salva. Vamos continuando aqui. Então a gente vem para fabricante. Escolher fabricante cadastrado, a gente já pode ter, porque a gente vai cadastrando fabricantes. Aqui nas configurações tem todas as coisas que você pode ir cadastrando. E só de você jogar aqui o CNPJ desse fabricante, já vai colocar. Então, esse torno, se eu me recordo, é da Nardini. CNPJ Nardini. E a gente jogar aqui este CNPJ, já vai jogar Indústrias Nardini, que é a indústria do torno. Endereço, porque isso aqui a gente já foi pré-cadastrado. Todas as informações, quanto mais informação melhor. Número do CREA, contato do fabricante, ano da fabricação do torno. Então, aí eu posso colocar aqui um exemplo, né? Vamos supor que ele foi feito em 2000. Série do torno, modelo, peso, capacidade. Quando aplicável, tem equipamento que não tem capacidade. A potência, no caso isso a gente diz do motor elétrico que vai girar. E aí a gente pode incluir a empresa responsável pela adequação. Por quê? O torno foi adequado. Então a gente inclui empresa responsável pela adequação. Isso é importante para sair na plaqueta. Porque em termos, quando você já faz a adequação, você já vai precisar que, querendo ou não, o responsável agora pelo bom funcionamento, pela garantia do funcionamento ali do equipamento, é a empresa que fez a adequação. Então aqui você pode colocar o CNPJ da empresa que fez a adequação. CNPJ, nome, CREA, mesmas informações. Aqui não vai ser o caso. Aqui a gente vai colocar, aqui você coloca motores de risco. Isso aqui você tem que vir cadastrar aqui em motores de risco. E aí vamos supor que é um motor de 5 CV com inversor de frequência 380. Então a gente vai colocar o motor. Aqui se ele tem partida em conjunto, porque vamos supor um elevador automotivo pode ter 2 motores com partida em conjunto. Aqui não é o caso, mas a gente coloca ele, o motor aqui já, para a gente já ficar tudo bem identificado. E aqui a gente vai continuando. Limites da máquina. A gente pode adicionar limites da máquina, limite como transporte, montagem, operação, limpeza e manutenção. Você pode adicionar todos esses limites aqui. Então, por exemplo, limpeza e manutenção, tarefa, limpeza, desmontagem. Aí você vai colocando as limitações da máquina. Aqui você pode fazer colocar já esses limites. Energia. Aqui você vai colocar como que é, no caso, energia elétrica. A tensão da energia, vamos supor que seja um torno 380. Mas na verdade que tem
algo elétrico e pneumático. Aí você vai colocar aqui, ó, elétrico e pneumático e a tensão. Aqui no caso, por exemplo, elétrico, tensão. Aí você pode colocar uma observação. Aí vai de observação de o que está acontecendo no próprio equipamento. Pronto, adicionamos energia. Documentação. Aqui é para você já fazer se colocar histórico de acidente, treinamento operacional, treinamento de segurança. Então tudo isso também vai sair lá no relatório. Então é importante você vir e depois que você já tiver feito todo esse procedimento, manual, treinamento, todos esses treinamentos, você já colocar, selecionar aqui que foi feito. E aí aqui a gente vai ter aqui na parte de capacitações, você vai poder colocar quais capacitações foram feitas e como, e adicionar anexos, certo? Planta baixa. Aqui no caso você quer adicionar a planta baixa da empresa, mostrando, no caso aqui, a fábrica 1, como que é a fábrica, onde que fica o torno. Aqui caso você tenha, ou caso você queira fazer. Checklist. Checklist é algo importante. O checklist que a gente tem, ele vai fazer, ele vai falar dos itens que são cumpridos dentro das normas e vai fazer mais ou menos gerar uma infração, né, gerar um valor estimado de multa de acordo com a NR28. Então se eu colocar aqui, ó, não atende, se eu for colocando não atende e vir em salvar, você vai ver que ele já vai gerar um valor de multa, certo? Aqui ele está minimizado, mas se eu clicar aqui, ó, a gente vai ter todos os pontos da NR 12.1. Então eu posso vir colocando, atende esse, não atende esse, aqui não é aplicável, aqui eu estou colocando, exemplificando só. Mas aí vamos supor, você já fez a adequação, agora ele está atendendo tudo, está atendendo arranjo físico, está instalação de dispositivo elétrico, dispositivos de partida, e você vai ver que tem bastante coisa, tem anexo de uso de detecção de presença de optoeletrônicos, meio de acesso à máquina e equipamento, motosserra, é um torno, não é uma motosserra, então você vai colocar não aplicável. Máquina de panificação e confeitaria, não aplicável. Então você vai vir aqui, você vai fazer ele todo esse checklist, pode fazer abrindo ele aqui, ó, e fazendo ponto por ponto interno, principalmente quando você ainda não fez a adequação, você fez a vistoria só para mostrar para o cliente, porque aí sempre que você pegar algum e colocar como não cumpre, no caso aqui, ó, não atende, assim que você salvar, ele vai gerar um valor de multa, uma estimativa de multa aqui, ó. Total máximo, total mínimo de multa. Isso sai também no nosso book safety, nos books gerados. E aí o cliente vai ver e você pode apresentar isso para ele. Ó, se a gente não fizer adequação do sistema de segurança, dispositivo de parada de emergência, você pode ter uma multa até esse valor. Então aqui isso aqui é para ajudar tanto no orçamento para mostrar para o cliente, para ele ter essa ideia, e também depois para você já deixar tudo certo, colocar o que atende, o que não atende, o que não aplica, para você poder sair no book safety já tudo certinho. Certo, esse foi o checklist. Manual e procedimento. Aqui é para a gente fazer o nosso manual reconstituído. Então aqui ele tem todos os pontos do manual, descrição detalhada da máquina, equipamento e seus acessórios, definição da utilização prevista para a máquina ou equipamento, definição das medidas de segurança existentes. Então aqui você vai ter que escrever todo o manual, você pode adicionar imagens sobre cada ponto específico, e aí assim você salva, e aí aqui quando você gerar o manual e o procedimento, esse vai ser o manual que vai sair. E isso é importante porque isso faz parte da documentação, manual da máquina e procedimento. Porque aqui, ó, tem os procedimentos, olha lá, procedimento e periodicidade para inspeção e manutenção. Procedimento a serem adotados em situações de emergência. Então, esses são pontos importantes para você fazer, porque faz parte da documentação. Assim que a gente adequa a máquina, a gente tem que fazer o manual da máquina e os procedimentos. Então aqui a gente já vai sair formatado para você de uma maneira mais prática. Certo? Capacitação. Aqui você pode adicionar as capacitações. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, treinamento
treinamento de operação da máquina. Aí você vai vir adicionar o arquivo aqui mostrando foto do treinamento, a foto das listas de presença do treinamento e salvar. Aí aqui você vai sair também lá no documento todas as capacitações já feitas. Porque a gente também tem que fazer o treinamento operacional, treinamento de segurança, treinamento mantenedores. Então, todos esses treinamentos tem que ser feitos. Então, aí você coloca já em capacitações. E aí você vai já mostrar para o cliente, vai ter tudo certinho para ele, mostrando quais são os treinamentos que você já fez ou está para fazer. Anexos, aí aqui você pode adicionar outros anexos, como mais fotos de treinamento, documento de treinamento, documentos da máquina, manual da máquina, o manual antigo, o manual reconstituído, deixar tudo em anexo, que isso também vai sair na hora no final. Certo, aqui a gente passou meio por cima de todas essas partes aqui do nosso software. Agora a gente vai vir para a parte da análise de risco. Aqui na análise de risco, que é onde que a gente vai mostrar realmente o que está certo na máquina, o que está errado na máquina. Então a gente vai adicionar um perigo aqui na análise de risco. Adicionar perigo. Aqui você já vê que ele já tem bastante informação. A gente vai preenchendo isso aqui juntos. Primeiro, zona de perigo. Então, como a gente está fazendo o exemplo, essas zonas de perigo todas você cadastra aqui no software e você vai adicionando conforme a sua necessidade. Pensando num turno, quais são as zonas de perigo de um turno? Então, primeiro a gente pode pensar tanto em quadro de potência, em quadro de comando, instalação elétrica, que tem em quase todos os equipamentos. A gente pode pensar aqui nas castanhas do torno, né, ali no rotor do torno. Mas vamos começar com o quadro de potência, que é um exemplo bom que a gente tem bastante imagem aqui para usar. Então a zona de perigo é o quadro de potência. O tipo de perigo é um perigo elétrico, certo? Origem do perigo. Então o que vai gerar esse perigo elétrico para os operadores ou para quem esteja perto? Arcos, partes vivas, fenômenos eletromagnéticos, aí a gente vai vendo. Então, por exemplo, curto-circuito é uma opção, parte viva, baixa rigidez de elétrica entraria talvez mais em instalações elétricas, mas é uma opção também. Então você vai ver e analisar conforme está a instalação da máquina. Vamos colocar aqui curto-circuito, parte viva por enquanto. Potenciais consequências, aqui também você pode, tudo isso vocês vão cadastrando, origem, potencial consequência, relativa ao perigo. Então, potencial consequência, então pode sofrer, por exemplo, eletrocução, pode ocorrer um incêndio, projeção de fagulha, choque, e aqui você pode ir adicionando o que for necessário, o que você lembrar, o que você acha válido mostrar aqui. Aí aqui a gente entra no nosso cálculo, para a gente ver o cálculo vocês já vão perceber, já vão ver mais ou menos como que funciona esse nosso cálculo certinho. Mas aqui a gente começa com quantidade de pessoas. Então, quantas pessoas vão estar em contato com essa máquina? 1, 2 pessoas, mais 50 pessoas, nesse caso, 1, 2 pessoas. E esse valor aqui na frente é o valor que ele vai usar para fazer esse nosso cálculo, que é o cálculo do perigo, né? O cálculo de gravidade aqui. Grau de possível lesão. Então, beleza. A pessoa veio, tomou um choque. Qual que é o grau dessa possível lesão? Levando em consideração um choque elétrico, uma eletrocução, um incêndio, a gente já vai normalmente em fatalidade. Porque o choque elétrico já é normalmente fatalidade. Então, já pega um multiplicador alto aqui. Frequência de exposição. Esse operador desse torno está exposto quanto tempo? Qual que é a frequência de exposição que ele está? É não usual, anualmente, mensalmente, em termos de horas, constantemente? Vamos supor que esse operador ele fica o dia inteiro só operando o torno. Ele sai para almoçar, volta para frente do torno. Todo o dia inteiro operando só o torno. Então, constantemente. Então, vamos supor que é um operador, na verdade, que não usa o torno todo momento. Então, aqui a gente tem esse torno, mas ele não é usado todo momento pelo operador. Então, ele vai ser usado algumas vezes no dia
pelo operador. Então a gente pode colocar, por exemplo, em termos de horas. E aqui o principal é a possibilidade de ocorrência. Percebam já que ele já vai colocando igual que é o residual, ele já vai colocando igual que a gente foi colocando em cima. Porque essas coisas aqui vão repetir. O residual é a pós-adequação, seria praticamente. Então a gente faz aqui o sem adequação e o após adequação. O probabilidade de ocorrência, aí qual que é a probabilidade dele tomar um choque ali? Aí você vai ter que analisar. Nossa, tá muito feio, tá exposto, ou tá mal dimensionado. A probabilidade, infelizmente, dele tomar um choque é provável. Ou, não tá tão, precisa ser adequado, mas não tá tão errado assim. Então a gente vai colocar em possível, por exemplo. Aqui, no residual, normalmente a gente coloca em quase impossível, porque após a adequação, após tudo certo, é quase impossível que aconteça. Certo? Fizemos isso, salva, ele já vai gerar o nosso cálculo. Olha lá, nosso HRN. O HRN normal, 120. No caso, ele entra como alto. O HRN residual entra como 98. Aceitável. Perfeito. Então, do jeito que ele tá, a gente está julgando que do jeito que ele tá em alto. Isso vai ser mostrado, esse HRN, ele é mostrado como que é o cálculo, qual é a importância disso, lá no Book Safety já vai vir já para você e para o seu cliente. Mas aqui a gente já está com o HRN 120, você fala não, na verdade é algo mais alarmante ainda, então você vai vir aumentar para alguma chance, a gente vai salvar, olha lá, muito alto, porque é extremamente alarmante. Nesse nosso caso a gente vai colocar realmente como possível. Então está como alto. Aqui a gente vai fazer o cálculo do nível de segurança da máquina. Então a gente vai vir aqui em possibilidade de evitar. Pouco possível. O torno tem pouca possibilidade de evitar, certo? Pouco possível. Impossível. Salva. Então aqui a gente já pega que é um equipamento de categoria 4, que esse é o caso, que é pouco possível evitar, pensando já em todas essas coisas, ele já entende que é um equipamento de categoria 4, que é um torno no caso. E aí aqui que entra algo também muito importante, o plano de ação e as conformidades. Aqui você vai colocar ou o que está errado e como que tem que ser mudado, ou o que já está certo. Nesse caso, o nosso torno que já está, ele está errado, está com HRN alto, a gente vai colocar em planos de ação. Então, por exemplo, plano de ação. Aqui você vai também adicionando seus planos de ação, certo? No seu sistema. Da mesma maneira que a gente adicionou o cliente, da mesma maneira que adiciona a máquina, você vai ver, é bem intuitivo, clicou lá, o mais amarelo grande no canto, clica e você vai adicionar. Então, beleza. Então, a gente viu que a gente precisa mudar. O que precisa ser mudado? Adequar quadro elétrico de comando. Então vamos supor que esse é o ponto. Adequar quadro elétrico de comando. Qual o item da norma? Normalmente a gente já coloca a adequação com a norma, subitem 12.3.5. Então a gente já coloca qual que é o item da norma que a gente tem que seguir nessa adequação, nessa ação. 12.3, certo? Maravilha. Responsável por essa adequação. No caso, você está fazendo só o laudo, você vai colocar o responsável, a empresa, o e-mail, a data prevista, a data realizada. Aqui é para você, se você for fazer algo, se você for colocar para alguém fazer. Ou eu que vou fazer, eu sou o responsável por essa adequação. Então você pode colocar aqui, responsável, e-mail, a data prevista para essa adequação e a data realizada depois que ela for feita. Vim, salvei. Aí ele já vai me dar a opção, ó, orçamento de materiais necessários. A gente pode puxar aqui, considerar mais materiais cadastrados em motores de risco e plano de ação. Por quê? Lembra que eu falei dos motores de risco que a gente adicionou lá atrás, um motor de 5CV? Quando a gente cadastra um motor de risco, a gente já pode colocar os equipamentos necessários para esse motor de risco. Então o motor de risco é 380, então a gente vai colocar já o disjuntor motor desse motor de risco lá nele. Então a gente coloca, já cadastra um valor do disjuntor motor dele, o valor do contator, o valor do quadro. Então se eu clicar aqui em sim, ele já vai mostrar lá,
o trilho, a fonte de alimentação, relé de segurança, o quadro de comando, o botão de emergência, o botão de reset. Então ele já me jogou todas as coisas, todos com valores que a gente tem aqui, já certos do borne, canaleta, tudo certo para adequar um motor de 5CV. Se não entra no caso, porque aqui a gente querendo ou não, a gente está adequando o quadro elétrico, então entra nesse caso, que a gente quer todas essas coisas para adequar para esse motor. Ah, não entra no caso. Não é o caso, eu estou fazendo uma adequação aqui específica. Então a gente coloca em não, ele não vai aparecer e você pode adicionar o material. Então, supor, adequar quadro elétrico, eu sei que na verdade para adequar o quadro elétrico deles, eu tenho que só colocar uma contatura a mais para ter a redundância. Então eu posso colocar aqui, você pode cadastrar em materiais, você vai vir cadastrar, eu tenho um contator, e aí você cadastra o seu contator de segurança, tripolar 9 A, 50 A, 125, aí você vai ver, por exemplo, é um 12 A, eu quero 1, aí ele já coloca o valor aqui, esse valor tudo cadastrado em materiais, e aí você já pode ter um orçamento, passar por aqui o orçamento pelo cliente, porque assim que você saltar os documentos gerados, o book safety, ele vai ter já tudo para você, mostrando tudo para o cliente também. Então a gente vai tirar como exemplo, a gente vai adicionar aqui as fotos do quadro elétrico. Então a gente vem aqui e vamos achar aqui, ó, a foto do quadro elétrico deste motor, desse, no caso, torno. Aqui, ó, a gente vê que realmente precisa de adequação dos fios, precisa de adequação, cadê os relés de segurança? Cadê as coisas tudo certinhas? Não aparenta estar tudo certo. Isso, claro, já foi visto antes no campo, você já viu realmente tudo que ele precisa. Você vai vir aqui com certeza, ó, não, preciso disso, isso e isso. Então aqui você já vai mostrar aqui, ó, o que está errado. Então a gente vai mostrar essa foto desse torno, desse quadro elétrico. Aqui a gente ainda está falando do quadro elétrico. Então, beleza, salvei. A gente pode adicionar mais um plano de ação. O que mais teria para fazer? Ó, disponibilizar diagrama unifilar ou trifilar atualizado do sistema elétrico. Assim que adequar, a gente tem que colocar, porque a gente tem que pedir um diagrama. O diagrama entra na 12.13, porque a gente já deu uma olhada, que são os manuais. Então a gente precisa do diagrama elétrico e tudo mais. Aí quando a gente vir e deixar esse conformidade, aí você pode fazer mais um, voltar aqui, você vai colocar em conformidade. Disponibilizado o diagrama unifilar. Então aqui ele está sem, então a gente precisa colocar em disponibilizar. Ah, o que mais eu preciso colocar? Eu sei que ele precisa de instalar proteção para o barramento. No caso de um CCM, realizar inspeção periódica, realizar a medição de aterramento. E aí aqui vai. Ah, por que eu não coloquei aqui botão de emergência, um botão de rearme? Porque aqui a gente já colocou, adequar quadro elétrico de comando. Aqui a gente está falando do quadro de potência. Normalmente a gente coloca botão de emergência no motor. Então quando a gente está falando da castanha lá do torno, que é onde vai pegar e vai girar realmente a peça, aí sim a gente vai colocar lá nele a necessidade de, no plano de ação, adicionar um botão de emergência. E mostra que está sem botão de emergência. Tinha uma foto que está sem botão de emergência. Plano de ação. Adicionar botão de rearme. Ou, por exemplo, tem botão de emergência, mas ele não tem relé de segurança para o botão de emergência. Então você pode fazer um plano de ação, falar adicionar relé de segurança para o botão de emergência. Segundo a norma, tal, parágrafo tal, ponto tal. Porque você deixa bem especificado assim, ó. Conforme subitem 12.3.5, a linha A, B, C, D, E. No caso da NR12. Então aí você vai deixando tudo certinho. Salvei a nossa conformidade. Então aqui a gente já fez o nosso torno, já tem as imagens dele. A gente já fez o checklist, a gente já tinha editado. Vamos supor que a gente já tenha feito o manual, já tenha feito a energia, já tenha feito tudo certinho do torno. Já adicionamos todos os riscos, aqui eu adicionei um só de exemplo. Aí você pode colocar aqui, o equipamento está em conformidade,
Nesse caso, não está em conformidade. Sempre vai pedir para salvar, tá aqui, ó. O equipamento não está em conformidade. Orçamento é que você pode já fazer os orçamentos de hora de projeto, valor da hora do projeto, hora de serviço, valor da hora de serviço. Então, eu vou precisar de 10 horas de projeto, eu cobro R$100 na hora do projeto, eu quero 10 horas de serviço e eu cobro R$100 na hora de serviço. Assim que você salvar, ele também já vai sair no orçamento lá no Book Safety, aqui quando você gerar, apreciação de risco e tudo mais. Manuais, aqui ele já você salvou o manual, ele já vai ficar, já pode gerar um manual aqui e o relatório aqui, ó. Eu vou salvar de novo, gerar manual e procedimento. Assim que eu clicar aqui, aí ele vai aparecer aqui para mim baixar, gerar apreciação de risco. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A gente vai ter que atualizar. Olha lá, tá gerando uma apreciação de risco. Ele mostra a data e o horário dessa apreciação de risco. Assim que ele ficar pronto, ele vai aparecer para mim baixar. Vamos atualizar a página de novo. Pronto para mim baixar já. Aí aqui eu posso baixar o meu manual. Olha lá, relatório. E aí, baixar a plaqueta, caso você precise, no caso, a gente veio a decoulturno. Já deixei tudo certo a plaqueta, vou colocar a plaqueta e posso até colocar ela aqui de volta. Baixar a planilha, que vai mostrando todos os dados em planilha. E aí uma outra maneira, o documento geral é o Book Safety. Então você vai vir aqui para gerar um Book Safety, mas isso a gente vai mostrar em outro vídeo.